sei se você viu, só a notícia de que o Whindersson Nunes ele foi internado numa clínica psiquiátrica e foi por opção dele, tá? Ele que quis é, participar, né? Ele que quis ir para essa clínica lá por um tempo, né? Por questão de saúde mental, melhorar a sua saúde mental. E aí passei alguns minutos aqui refletindo sobre algumas coisas, lendo os comentários de algumas pessoas e etc, sabe? Tentando entender melhor um pouco a situação antes de gravar o vídeo aqui. E aí a gente acaba tirando alguns aprendizados sobre essas coisas, né? Primeiro aprendizado que eu tiro é baseado nisso, que eu estava lendo, que o Whindersson, né, ele não se sente bem psicologicamente, né, ele tem depressão, claro que aconteceu várias outras coisas, né, desde a separação dele na época com a Luísa Sonza, por exemplo, eu acho que o Whindersson não foi mais o mesmo, né, o mesmo cara que ele era antes do casamento com a Luísa Sonza, mas aí depois veio o noivado dele com a Maria Lina, e, né, onde eles perderam um bebê. Então acho que tudo isso contribui para a pessoa começar a ter né, entrar nessa energia ali de depressão, né, de desânimo e etc. Então a primeira coisa que eu acho que a gente aprende com isso aqui é o quê? Que dinheiro por si só não é tudo, do meu ponto de vista. O cara, podemos dizer, ele é aposentado financeiramente falando, né? O cara tem jato, o cara mora em mansão, o cara é conhecido, né, no Brasil inteiro, até mesmo fora do Brasil. O cara já fez viagens para os melhores lugares do mundo. Ele pode pegar um avião agora, se ele quiser, e viajar para Maldivas, para Dubai, para os Estados Unidos, para viajar para onde ele quiser. Mas ainda assim, o cara, por exemplo, está sendo internado numa clínica psiquiátrica. Então isso para mim o primeiro aprendizado que vem é, cara, às vezes nós buscamos tanto essa questão de ganhar dinheiro, né? Graças a Deus também eu consegui ganhar muita grana através da internet, hoje eu vivo disso, né? Desde 2017 eu vivo de internet, mas a gente busca tanto, fica nessa parada, nessa busca louca, nessa corrida louca para conseguir ganhar dinheiro, que muitas vezes você chega lá, você percebe assim que aquela questão, né, que dinheiro não é o fim, o dinheiro é só um meio, o dinheiro é um meio para você abençoar outras pessoas, para você melhorar a sua vida de modo geral, poder ajudar, por exemplo, no meu caso, né, eu ajudo hoje os meus pais, a gente morava num barracão, né, antes de eu morar sozinho, etc, a vida inteira eu morei dentro de um barracão junto com meus pais, eu dormia na sala, eu nunca tive um quarto enquanto morava com meus pais, porque era um barraco mesmo que a gente morava, era muito pequeno. Então eu queria ganhar dinheiro para poder ajudar meus pais a ter uma qualidade de vida melhor. E realizei, por exemplo, esse objetivo, né? Mas a gente fica nessa busca tão louca por dinheiro, mas quando você chega lá, muitas vezes você percebe que dinheiro não é tudo. Você acaba às vezes percebendo que, pô, você compra um carro legal. Por exemplo, tá? Eu comprei meu primeiro carro em 2019, foi um Peugeot 206, né? Eu lembro que eu comprei ele à vista, 206 não, mentira, um Peugeot 307, né? Tinha teto solar, bancos de couro, automático. E eu lembro que eu comprei por R$19.000 à vista, cara, com dinheiro que eu já ganhava pela internet. Depois do Peugeot, eu realizei um outro sonho, que foi ter comprado uma BMW X1 branca. Aí quem me acompanha sabe, depois de 3 meses de ter comprado esse carro, eu bati, deu PT e etc. Aí depois disso eu comprei outros carros, né? Já tive acho que 6 BMWs de lá para cá, hoje eu tenho uma X6. E por incrível que pareça, a sensação que eu tive de quando comprei o meu Peugeot, até a X1 ali, que foi meu primeiro carro importado top mesmo, foi mais legal na época do que hoje. Hoje, se eu trocar a minha X6 por um outro carro, por exemplo, muito massa, vai ser legal, vou gostar, mas a sensação é diferente, entende? Então o que acontece aqui, cara? O dinheiro não é tudo, tá? Então acho que você tem que correr sim atrás de ganhar grana, lógico, né? Tem que buscar sua independência financeira, tem que buscar dinheiro para ajudar seus pais, ou seja, para, às vezes você tem um filho, quer dar uma qualidade de vida melhor para seu filho, quer colocar ele numa escola particular, quer, sabe, você quer ter um plano de saúde, ou você quer morar num apartamento maior e melhor. Então sim, você tem que buscar ganhar mais dinheiro, faz parte do processo. Mas não ache que ganhar dinheiro, que só o ganhar dinheiro é tudo, que é isso que vai te trazer felicidade. Como eu falei, o dinheiro é um meio. Então, você tem que ganhar dinheiro e no ganhar esse dinheiro você promover ações que vão te trazer prazer, vão te trazer, sabe, felicidade.
seja ajudar os seus pais, por exemplo, é uma coisa que me faz bem poder ajudar os meus pais, poder ter, sabe, poder ter um plano de saúde, poder conquistar certas coisas, entende? E outra coisa que eu acho que tem atrapalhado muito, não só, entre aspas, no caso do Whindersson, mas eu acho que é geral, tá? No meu ponto de vista hoje em dia, as redes sociais, cara. As redes sociais, no meu ponto de vista, tem adoecido muitas pessoas hoje em dia. Eu acho que o número de pessoas com depressão, ansiedade, TDAH, tudo isso tem aumentado de forma drástica, de forma acelerada como tem aumentado, porque eu acho que as redes sociais têm grande influência nisso. Porque hoje em dia as pessoas vivem muito à base de comparação, sabe? Eu já me peguei comparando. Olha só para você ver. Eu tenho um resultado hoje através da internet que muitas pessoas gostariam de ter, muitas pessoas sonhariam em ter, tá? Mas eu já me comparei. Porque, por exemplo, eu estou no mercado digital desde 2017, cara. E aí eu vejo pessoas que chegaram depois, por exemplo, fazendo lançamentos e fazendo, sei lá, 10 milhões num lançamento. Eu fico assim, caraca. Tipo, aí você começa a se sentir mal. Vou te dar um exemplo, tá? Você lá ganhando seus, por exemplo assim, 100 mil reais, 80 mil reais no mês, começa a se sentir mal porque um fulano de tal chegou depois e está fazendo 5 milhões, como se 100 mil reais ali no mês fosse pouca grana, entende? Então, a gente se compara o tempo todo. Então, você vê, por exemplo, mulheres, veio em perfis de algumas blogueiras como Virgínia, algumas influenciadoras, né, como Virgínia, entre outras, que tem lipo, que mora numa mansão gigante, que viaja o tempo todo e tal, a pessoa se sente um bosta, entende? O cara rala pra caramba na empresa dele para tentar trazer sustento para casa dele, etc e tal, sabe? Chega cansado em casa, trabalha às vezes 10, 12, 15 horas em dia, pega busão que não sei o que para ganhar um salário ruim, e aí ele vê às vezes um moleque de 18 anos que acabou de conhecer o mercado digital, vai lá e tá fazendo R$ 1.000.000 por mês, ostentando Porsche e tal. Então a gente tem esse hábito de se comparar e achar que a nossa vida tá ruim. E eu tô te falando isso o seguinte, independentemente do quanto você ganha, mesmo que você ganhe bem, você sempre vai ter pessoas que ganham mais do que você. Então você tem que tomar cuidado com essa comparação, porque isso atrapalha demais o teu processo. Eu tô falando por experiência própria, tá? Porque eu também já me comparei. Então o que eu tô falando, tudo que eu tô falando aqui, nessa questão que eu tô refletindo em relação ao Whindersson, são coisas que também já passou pela minha cabeça, coisas que já aconteceram comigo, e etc, tá? Então, as redes sociais, cara, elas são boas até certo ponto, sabe? Até certo ponto. Dependendo do ponto que você ultrapassar, ela se torna ruim. Vou te dar um exemplo. Eu ganho dinheiro com redes sociais, né? A minha principal fonte de renda hoje é, por exemplo, o Instagram. Mas eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas neste exato momento eu já estou há 5 dias sem postar um story no meu Instagram. Por quê? Eu estou tentando fazer uma desintoxicação do Instagram. Em que sentido, tá? Cara, eles usam uma forma, né, de você entrar ali no Instagram e se viciar vendo Reels e etc, se distrair, perder tempo, que é muito boa. Eles fazem isso muito bem, sabe? Então, o que acontece? Você perde, às vezes, você pensa assim, poxa, meu dia tem que durar 40 horas, porque eu tenho tanta coisa para fazer e não tenho tempo de fazer nada. Não é que você não tem tempo de fazer nada. Às vezes, se você pegar seu telefone aqui e olhar quanto tempo você está conectado aqui, você vai se surpreender. Nós temos um grupo de amigos nossos aqui que nós trocamos ideias e tal, e nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre quanto tempo você passa no Instagram e etc. E a gente viu que um dos nossos amigos estava em média 8 horas por dia no Instagram, cara. E sabe qual que é a pior parte? Ele não usa o Instagram para ganhar dinheiro. Está passando 8 horas por dia no Instagram. Ou seja, né? Então eu tenho estado postando menos nesses últimos dias porque eu me peguei também dessa forma. Eu ia entrar no meu direct para responder alguns clientes, tá? Responder pessoas que estão querendo saber mais sobre a minha ferramenta. Para quem não sabe, eu tenho uma ferramenta para quem usa o WhatsApp para vender. Então, se você atende clientes pelo WhatsApp, eu tenho uma ferramenta que chama Convisap. Nessa ferramenta você consegue fazer agendamentos de mensagens, consegue já deixar os seus áudios ali gravados para você enviar para os seus clientes. Então, a gente tem um CRM, né, que chama. Então, estava ali, eu entro no meu Instagram para responder a alguns clientes e quando eu percebia, do nada ali eu respondi o cliente e tal, já rolava ali o feed rapidinho, na hora que eu vi eu estava ali assistindo 10, 15, 20 minutos de vídeos, sabe? Só que isso vai fazendo você ficar cada vez mais assim, você assistiu ali agora 5 minutos, daqui a pouquinho você entra de novo, você está assistindo de novo. E eu me peguei assim, pô, caramba, eu tô perdendo muito tempo no Instagram, eu percebi que estava deixando de executar certas tarefas por conta
do Instagram. Então, nos últimos dias eu falei, vou dar uma desintoxicada nisso. Tô há 5 dias sem postar story no Instagram, tá? Justamente porque eu pensei o seguinte, se eu entrar para postar, mesmo que seja só para postar o story e sair, eu vou acabar ali assistindo um videozinho ou outro e vou perder um tempo de novo. Então, vou ficar um dia sem postar, tá? Até porque hoje, como eu ganho mais grana com tráfego pago e no próprio YouTube, hoje o Instagram eu consigo ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas eu percebi que o Instagram, por exemplo, estava me prejudicando, tá? Então são coisas que eu gosto de fazer uma autoavaliação, sabe? Diversas vezes que eu me pego fazendo determinadas coisas, eu gosto de refletir e analisar se eu estou certo naquilo. Então acho que as redes sociais elas têm adoecido muitas pessoas, cara, tá? Estão fazendo com que as pessoas percam cada vez mais o foco. As pessoas hoje em dia, por exemplo, se você assistiu esse vídeo até aqui, ó, aqui na minha câmera está dando mais ou menos 12 minutos. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui para mim a palavra sucesso. Só para eu saber, você chegou até aqui. Por que eu tô falando isso? Por conta da era dos vídeos curtos de TikTok, de Instagram, as pessoas têm cada vez mais dificuldades de assistir vídeos longos, vídeos de 5, 10, 20 minutos. Então, hoje em dia, para as pessoas conseguirem prosperarem, por exemplo, na internet, no marketing digital, está mais difícil. Por quê? Porque elas não têm paciência de assistir um treinamento que tem aulas de 15 minutos, de 20 minutos. Elas não têm paciência de assistir um vídeo no YouTube como esse daqui, que às vezes está passando um insight legal para a pessoa. Elas não têm paciência, mas elas têm a mesma paciência de ficar 30 minutos rolando vídeos no Reels do Instagram, entende? Então as redes sociais, principalmente eu acho que TikTok e Instagram, com essa era dos vídeos curtos, tem feito com que as pessoas tenham menos paciência em estudar ou assistir vídeos longos, sabe? Então as pessoas não têm paciência de assistir vídeos de 10 minutos, de 15 minutos mais. É muito difícil. O lado bom disso é que se você tiver essa paciência, você é uma pessoa que entende que isso é importante, você fica na frente da grande maioria das pessoas. Porque a maioria não está disposta a assistir vídeos longos. Então se você estiver, você já está um passo na frente, tá? Então minha dica para você nesse ponto é, se atente às redes sociais, cara, ela pode estar te prejudicando até certo ponto. Eu seguia, só mais uma, eu segui uma média de 2.000 pessoas no meu Instagram um tempo atrás. Hoje eu estou seguindo 300 pessoas e quero diminuir. Eu quero tentar diminuir ali para umas 100 pessoas, 50 pessoas. Mas essas 300 pessoas que eu sigo, eu já tentei filtrar. São alguns amigos, alguns familiares e perfis de pessoas que agregam valor, sabe? Que falam sobre negócio, sobre dinheiro, sobre marketing, sobre tráfego, etc. Então, eu tentei filtrar isso aí, mas eu quero tentar diminuir mais, tá? Outra coisa que eu acho importante aqui, cuidado nesse processo para você não se perder, tá? Eu acho que uma das coisas que atrapalharam o Whindersson, às vezes, foi ele ter se perdido um pouco no propósito também. Não sei, né? Eu não conheço ele, eu não sou amigo dele, então não tenho certeza sobre isso. Mas eu acho que isso pode acontecer porque aconteceu comigo em 2021. O meu grande propósito era tirar os meus pais daquele barracão em que eles moravam e dar uma qualidade de vida melhor para eles. E hoje, por exemplo, meu pai não trabalha, minha mãe não trabalha, meu pai já está velho, meu pai tem 75 anos de idade, por exemplo. E realizei esse sonho, tá? Então eu tinha um sonho de ter um carro legal e de poder ajudar meus pais. Chegou um certo ponto ali, mais ou menos em 2020 para 2021, que eu me vi, de certa forma, na época, um pouco assim, desmotivado, desanimado. Tipo assim, e agora? O que eu faço? Eu já realizei o que eu queria, já cheguei onde eu queria. Então a gente perde um pouco o propósito, entende? Então você tem que sempre estar criando novos propósitos, novos objetivos, novas metas e etc. para que você não pare. E eu acho que talvez isso possa ter acontecido com o Whindersson, talvez. Pô, o cara é multimilionário, tem um puta resultado, tem avião, tem mansões, viaja o mundo todo, já viajou o mundo todo. Então talvez chegue um certo ponto que a pessoa fala assim, e agora? Então ela tem que ter um propósito maior para ela continuar fazendo, mas no caso dele eu acredito que outras coisas do passado afetam, até hoje. Eu acredito que talvez o que aconteceu com a Luísa Sonza afeta, talvez o que aconteceu com ter perdido um filho, por exemplo, principalmente isso, eu acho que isso talvez seja um dos pontos principais que mais afeta. Então realmente ele precisa de terapia. E aí foi onde eu coloquei um outro ponto aqui, que é outra coisa que eu comecei a fazer um tempo atrás e que eu super recomendo para você, faça terapia, principalmente se você envolve com dinheiro, se você já ganha dinheiro pela internet, principalmente, se você já vive de internet, você ganha dinheiro, você faz lá 20, 30, 50k por mês, ou se você ainda, mesmo que não ganhe isso, cara, eu recomendo faça terapia,
As pessoas têm o hábito de achar que fazer terapia é só quando você está doido, né? Quando você está mal da cabeça, quando você está com depressão, quando você está passando... Não. Você precisa fazer terapia até antes, se for o caso. Porque a terapia ela vai te ajudar a manter a sua mente no lugar. Vai te ajudar a ter controle sobre as coisas, entende? Então eu acho que isso é extremamente necessário. Quando eu comecei a fazer, eu achava justamente que eu não precisava, achava besteira, tá? Mas resolvi fazer e hoje eu vejo o quão isso é realmente importante na sua vida, tá? Então, recomendo, faça terapia. E por último, cuidado com as pessoas que você deixa se aproximar de você depois que você começa a ter resultados, tá? Hoje o meu ciclo social é bem menor, porque aconteceram coisas dos meus negócios em 2023 para 2024. Eu sempre tentei ser um cara bom com todo mundo, quem me acompanha há muito tempo sabe, sempre fui um cara simples, humilde, sempre tratei todo mundo bem. E com isso, né, por ser um cara tão bonzinho, muitas pessoas se aproximaram e etc. E depois eu percebi que muitas pessoas estavam agindo de má fé comigo, tentando, sabe, me boicotar e etc. Enfim, não vem ao caso aqui agora. Então, meu conselho para você também é, tome cuidado. Quando você começar a ganhar dinheiro, muitas pessoas vão começar a aparecer, vão começar a dar uma de bom amigo e etc. Então, fique sempre cabreiro com isso, porque muitas pessoas vão aparecer também para te sugar, tá? Bom, é isso aí. Espero que, sei lá, de alguma forma tenha agregado algo para você. Se quiser deixar alguma opinião aqui nos comentários, deixa uma opinião aqui nos comentários e se inscreva no canal. Fechou? Simbora!